Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Me Amo Massoterapia. Estamos voltando felizes de retomar os nossos vídeos que tivemos uma interrupção temporária. E hoje a gente volta aqui nesse paraíso que vocês que seguem o meu canal já conhecem, na Fazenda Pratinha. Meu nome é Ângela Menezes, eu sou massoterapeuta há 28 anos. Hoje o nosso tópico é o uso de acessórios como uma alternativa para a sua performance no trabalho. Veja, nada vai substituir o toque das mãos, porque é a energia vital que está circulando, é o nosso canal de cura e as mãos nada vai substituir. Porém, como a gente trabalha muito com as mãos, é interessante a gente ter esse tipo de recurso para a gente se poupar um pouco. Então, esse objeto aqui se chama pantala. Como vocês podem observar, elas são duas peças iguais, simétricas, e elas têm várias opções de curvas diferentes, mais fechada, mais aberta, um onduladinho e tal. Então, baseado nessa forma, a gente adapta as áreas do corpo onde a gente vai usar essa determinada parte da pantala. Aqui também tem o bambu e tem o bambuzinho menor, que a gente pode usar em partes menores. Se for trabalhar, por exemplo, a panturrilha, fica mais fácil com esse. Se for trabalhar o antebraço, fica mais fácil com esse. E ainda tem esses pequenininhos, que você pode trabalhar tipo palma da mão, áreas bem menores e um toque mais suave, mais delicado e mais preciso. Mais uma vez eu repito, o toque das mãos não tem nada que substitua. O recurso que a gente traz é justamente para otimizar o nosso desempenho, para que as nossas mãos sejam poupadas e que a gente tenha uma vida longa na massoterapia. Então, vou começar aqui na área das costas. Como a gente tem uma área muito grande, é um local apropriado para usar a pantala maior, essa daqui, né? Porque são superfícies curvas que a gente vai achar uma forma orgânica de se acoplar a essa curva. Porém, aqui tem as costelas. Então, quando a gente for fazer manobra com a pantala, o nome desse objeto é pantala, hein, gente? Passando em cima das costelas pode ser um pouco doloroso. Então, se for passar por cima das costelas, esse toque tem que ser bem suave. Veja só, se eu quero usar a pantala nessa região aqui de trapézio, já chegando para os ombros, eu posso usar essa curva mais aberta e venho, como eu já expliquei, passando suavemente na altura das costelas e venho e posso mudar a direção, dar uma trabalhada aqui. Então você vai usar a pantala para fazer o que você estaria fazendo com suas mãos, só que por um instante você está dando um descanso para suas mãos. Se eu estivesse fazendo esse tipo de movimentação, obviamente que não é a mesma coisa, mas eu tento amaciar, relaxar e descomprimir o tecido utilizando movimentos repetidos, como vocês podem ver aqui. Uma outra área que se adequa super bem ao uso da pantala é justamente essa região aqui, ó, onde o braço se articula com a escápula e onde a gente geralmente tem muita tensão, ó, essa região aqui. Então você pode vir com essa curva menor, nas costas eu estava usando a curva maior. Eu posso usar a curva menor e fazer esse tipo de movimento. Isso vai ajudar a descomprimir e relaxar essa musculatura da borda lateral da escápula. Você simplesmente realiza um movimento de vai e vem. Essa pressão tá boa, Júnior? Tá boa, tá gostoso. Beleza. Podemos continuar? Então, outra parte que a gente pode trabalhar aqui é a parte posterior de braço. Então, se eu olho aqui, me parece que essa curva é a mais adequada, porque é uma área menor. Então, a gente pode, vou mudar de ângulo aqui, a gente pode fazer movimentos ascendentes que vão ter o efeito de uma drenagem, o efeito de uma descompressão e ao mesmo tempo eu estou trabalhando esse tríceps aqui. Posso também trabalhar aqui o deltóide, mas eu vou preferir deixar para trabalhar o deltóide quando ele estiver deitado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Aí agora a gente chegou aqui no antebraço.
Aqui eu já vou dar preferência a usar o bambuzinho. Então, aqui eu posso usar o bambuzinho, fazendo ele de rolinho. Posso fazer deslizamentos ascendentes. Dessa forma, você dá uma pausa para suas mãos no meio da sessão da massagem. Então, se você teria condições de atender com qualidade 3 pessoas, se você faz uma substituição por um objeto desse e poupa suas mãos, você pode de repente atender 4. Ou se você teria condição de atender 4, você pode passar a atender 5, porque você está poupando as suas mãos. Essa pressão tá boa ou tá muito forte, Júnior? Ó, você vê, eu tô botando um pouco de pressão e ele disse que se quiser pode botar mais um pouquinho. Mas isso vai depender de cada pessoa e é sempre interessante a gente estar checando com a pessoa que a gente está tocando se aquele toque tá ok, se aquela intensidade tá boa. Ok. Tudo bem? Uhum. Então, esse rolinho também do bambuzinho, a gente também pode usar nas mãos. Porque, principalmente nas mãos, quando a gente vai fazer um trabalho mais detalhado, a gente usa muito os polegares. E esse trabalho com os polegares, de todas as movimentações que a gente faz com as mãos durante a massagem, é o que é mais cansativo e que é mais fator de uma certa tendência a desenvolver a síndrome do túnel do carpo e outras síndromes que acontecem por excesso de uso das mãos, né? Uma lesão por esforço repetitivo. Então, a gente pode, para facilitar, quando for trabalhar a mão, usar o bambu como uma chegada, como se eu quisesse abrir essa mão. Faz de conta que a gente está abrindo uma massa de pizza. E pergunta ao cliente, essa pressão tá ok? Muito boa, tá? Perfeito. Você pode trabalhar mais focado mais numa área, mais na outra. E aí você direciona o movimento na direção das fibras, né? Porque aqui as fibras têm essa direção. Então a gente vai e trabalha na direção das fibras. Faz de conta que a gente está abrindo uma massinha de pastel. Repito, esse tipo de trabalho não vai substituir o resultado que você tem trabalhando com as suas mãos. Mas, depois de fazer uma abordagem dessa que eu fiz aqui, aí você pode fazer um trabalho mais detalhado, de ponta de dedo, soltar cada dedo, fazer uma mobilização que realmente só dá para fazer com as mãos, não é? Mas eu cheguei poupando minhas mãos pelo menos por 2, 3 minutos. E isso no cômputo da sua vida como massoterapeuta significa muito. Se cada sessão você puder substituir o toque da ponta de dedo por um objeto desse, 5 minutos, 10 minutos que você deixou de exercitar suas mãos, vai te dar uma qualidade de vida e uma longevidade para a sua prática profissional. A sensação como é? Do bambuzinho? Sim. Muito boa, tá? Então, vamos lá? Então, agora eu vou trabalhar a parte posterior de coxa, que é uma parte ótima, porque tem um corpo muscular bastante denso, bastante tecido, então a gente não precisa ficar tão temeroso de machucar a pessoa por causa da dureza do bambu. Eu gosto de fazer, tipo, como se fosse uma dança, né? Então, é muito importante a inclinação que você vai usar com o bambu, tá certo? Porque você, ó, eu tô inclinando o bambu e tentando fazer como se fosse na direção da fibra, que eu estou focada na parte mais interna da coxa aqui agora, certo? E depois a gente pode, ó, veja, é um trabalho que vai também gerar um cansaço nos seus braços, tá? Mas de qualquer sorte, você está poupando bastante as suas mãos. Porque aqui o esforço que eu estou fazendo é muito mais o meu antebraço e o meu braço do que minhas mãos. Minhas mãos estão só firmando o bambu
E me cansa muito menos do que se eu estivesse realizando esse movimento ascendente com as minhas duas mãos. Outra forma de trabalhar, vou deixar aqui por enquanto, é você ir fazendo assim. Esses objetos que eu estou usando aqui, tanto o bambu quanto a pantala, são muito utilizados também na massagem redutora, mas com um toque mais vigoroso, que tem a intenção, né, de trabalhar a parte de gordura, e não é o nosso foco aqui, né? A gente aqui está trabalhando massagem terapêutica e massagem relaxante. Então o toque é cuidadoso, é um toque que a gente não tem nenhuma intenção de ser muito intenso a ponto de a pessoa sofrer ou ficar com a mancha roxa, pelo amor de Deus, hein, gente? É um toque consciente. Você só está dando a você mesmo a possibilidade de continuar trabalhando e descansar um pouco as suas mãos. Aqui nos glúteos. Essa pressão tá ok? É muito boa. Por sinal, não parece que tá. Parece que tá com as mãos também. Aí o feedback que o nosso modelo está dando é justamente de que se eu não estivesse falando que eu estou usando uma peça de bambu, ele talvez nem percebesse. Então isso é ótimo, né? Essa mesma movimentação a gente pode fazer aqui na panturrilha. É importante que tenha uma quantidade de óleo razoável, principalmente no caso dele, que tem muito pelo, para ser uma sensação agradável, né? Que você vai sentindo que está trabalhando a musculatura, mas não está puxando o pelo, não está machucando. Como ele não tem uma panturrilha muito forte, muito grande, eu estou tentando fazer um movimento mais suave. Mas se fosse uma pessoa que tivesse uma panturrilha muito, muito grande, muito densa, a gente teria como fazer outras coisas mais adequadas, né? Aqui eu estou me adaptando ao que eu tenho aqui no meu modelo, no momento. E estou tentando pegar leve, porque se eu pegar nessa parte da fíbula com muita força, vai doer. E meu objetivo não é esse. Meu objetivo é trabalhar esse corpo de músculo aqui, que são os gastrocnêmios, né? Que são chamados gêmeos. E a gente pode também trabalhar os pés, fazendo ou com a pantala ou com o bambu, um movimentozinho de percussão. Vai dizer percussão com a madeira no pé? É, percussão com a madeira no pé. Quando a pessoa que a gente está atendendo tem uma sola do pé muito grossa, né, ou muito calejada, às vezes com a ponta dos dedos você nem consegue penetrar muito, porque tem uma couraça tão rígida que você não consegue adentrar. Então eu normalmente gosto de fazer um pouco de percussão e faria esse tipo de percussão aqui. Só que eu estou substituindo esse tipo de percussão com o bambu para poupar e descansar as minhas mãos. É uma alternativa. Agora eu vou mostrar uma outra forma de a gente fazer o movimento na panturrilha, diferente daquele que eu estava fazendo antes. Então a gente pode, ó. Você vai fazendo como se fosse uma gangorra. Desce pra lá, vem pra cá, desce pra lá, vem pra cá. Pode fazer movimentos assim, tipo como se fosse... Você sobe pela parte interna e desce pela externa. Depois sobe pela externa e desce pela interna. Porque aqui nós temos dois músculos bem fortes, tá? Que eles são chamados gêmeos. Eles têm duas pernas, dois feixes bem fortes aqui. E depois eles se articulam com um outro mais profundo, que é o sóleo. E juntos vem formar esse tendão de Aquiles, que é tão famoso. Então a panturrilha é um lugar importantíssimo para a gente trabalhar. Então, tome o seu tempo aqui. Eu estou mostrando a vocês aqui as formas que eu naturalmente vou encontrando para usar. E sempre vou checando com a pessoa se aquela pressão está ok.
Quando chegar nessa parte mais próxima do tendão de Aquiles, é melhor você não fazer pressão aqui, porque aqui esse tendão é tão forte, tão rígido, que se você fizer uma pressão muito grande aqui pode ser muito doloroso. Então você trabalha mais essa área daqui até aqui, mais ou menos 2/3 superiores da perna. Esse 1/3 a gente não trabalha muito com isso, porque é muito rígido e pode doer, machucar aqui o tendão de Aquiles. Então, é essa pegada aí. Da mesma forma também que nós fizemos na coxa, se quiser, pode ir alternando. Relaxante. Tá relaxante? Ah, então ótimo. Então agora vamos fazer a demonstração na parte anterior.